Oi, gente, meu nome é Ana Pérez e eu sou roteirista e escritora de terror e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje vai ser uma resenha sem spoilers do filme de terror do momento, Pecadores. Mas é um filme de vampiro, então vou fazer uma mudança aqui. Agora sim. Bom, então, Pecadores, Sinners no original, é o novo filme do diretor Ryan Coogler. Vocês talvez já tenham visto alguns filmes dele, como Creed e Pantera Negra 1 e 2. Esse é o primeiro filme de terror dele. Irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Essa sinopse, assim como o início do filme, ela não dá muitas dicas sobre o que vai ser o terror do filme, que vão ser vampiros. E uma das coisas que eu mais gostei é que ele passa o filme, assim, muito tempo construindo as personagens antes de vir o terror, e isso é uma coisa que eu sou muito fã, porque dessa forma tu te importa com os personagens, tu te importa o que acontece com elas, e enfim, eu achei que foi, assim, brilhante da parte do Ryan Coogler, que também é o roteirista desse filme, a maneira como ele fez isso. Então vamos começar pela atuação. Gente, o Michael B. Jordan, ele interpreta os dois irmãos. Ele interpreta irmãos gêmeos. E a atuação dele tá simplesmente, assim, magnífica. Ele e todo o elenco estão muito entrosados, funciona, tu acredita que eles se conhecem há muitos anos. Então, assim, se você se interessa por atuação só, não gosta de terror, ou enfim, ainda vale a pena. A segunda coisa, é um filme de terror? Sim. Eu diria que ele tem alguns momentos de susto muito bons, mas não são muitos, e o foco do filme não é te fazer sentir medo pela questão sobrenatural. Porque esse filme se passa no Mississippi, nos anos de 1930, onde ainda tem escravos e tu tem uma segregação muito forte nos Estados Unidos. E tu tem a Ku Klux Klan, tu tem todos esses elementos que, pra mim, essa é a parte que me assusta mais do filme do que os vampiros. Até porque, sejamos honestos, que filme de vampiro, assim, sair com medo é uma coisa realmente muito difícil. Mas mesmo assim, eu achei muito interessante porque o filme é sobre liberdade e se isso é possível. Principalmente para grupos minoritários e grupos com a história como os negros. E o que eu achei interessante é que o vampiro no filme, isso tá no trailer, o que eu recomendo não assistir antes de ver o filme, porque tem alguns spoilerzinhos que eu não vou entrar aqui, mas que, enfim, eu não assisti o trailer antes de ver o filme e eu gostei de não ter feito isso. Depois eu assisti o trailer e eu achei... Tiveram várias surpresas durante o filme que eu não teria se eu tivesse visto o trailer, então fica a minha dica de não assistir o trailer antes de ver esse filme. Mas o vampiro do filme, ele vem da cultura irlandesa, que é uma cultura que tem muita semelhança, a história deles tem muita semelhança com os negros e a questão de ser imposta uma língua, imposta uma religião, assim, ser tirados das suas casas. Então eu achei que a crítica e essa conexão foi extremamente bem feita. A cultura é muito importante, assim como a música, a trilha sonora desse filme. Mesmo se tu não gostar do filme, porque inclusive eu assisti esse filme 2 vezes na última semana. E a segunda vez eu vi com a minha prima e o namorado dela, e eles odiaram o filme, mas eles falaram, essa trilha sonora é perfeita, e ela realmente é. Porque como o filme se passa no Mississippi, existe uma coisa chamada Delta Blues, que é um blues só daquela região. But it also can pierce the veil between life and death. E toda a trilha sonora é assim, é simplesmente maravilhosa. E a maneira como ele incorporou a música na história de uma cultura, eu achei muito interessante. Inclusive tá todo mundo falando de uma cena específica, que é mais pro final, meio final do filme, que eu achei, assim, transcendente assistindo aquela cena. É emocionante, eu fiquei arrepiada assistindo aquela cena, ela é muito bem feita. Esse é um filme que ele tem as partes de terror, mas eles têm muito humor. Então ele acaba quebrando muito o terror, que na segunda vez que eu assisti me incomodou um pouco, porque eu gostaria de ter ficado mais na tensão, mas que eu acho que faz parte do filme. Eu acho que foram decisões até excêntricas que o Ryan Coogler fez, mas que eu acho que ele teve cacife pra fazer e que ele, assim, fez valer a pena. A crítica, ela tá amando esse filme e eu concordo plenamente. Eu acho que todo mundo deve ver, porque ele é muito interessante. Eu acho que
Se tu gosta de vampiros, se tu gosta de uma atmosfera como A Missa da Meia-Noite, do Mike Flanagan, mas também o humor e as questões negras sendo trabalhadas como o foco do terror, como em Corra e todos os filmes do Jordan Peele, eu recomendo muito esse filme. E eu espero que gostem tanto quanto eu gostei. Eu não consigo parar de pensar nesse filme, não consigo parar de querer assistir esse filme. E foi uma surpresa muito boa que, honestamente, desde Fale Comigo, que eu acho que saiu em 2023, eu não tinha me sentido assim, assistindo um filme de terror, essa vontade de assistir ele várias e várias e várias vezes. Mas é isso. O que vocês acham? Vocês assistiram o filme, não assistiram ainda, estão com vontade de ver, não gostam do gênero? Por favor, isso aqui não é um exercício de convencimento, então se vocês odiaram o filme, eu também vou adorar saber, porque a arte é sobre isso, é sobre o que te toca e o que não te toca. Então, um último recado é que eu comecei um Substack, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é uma rede social de pessoas que gostam de escrever, e daí eu tenho uma newsletter que eu também vou falar sobre resenhas e muito sobre a escrita, eu também vou postar uns contos meus e eu ia adorar ver vocês lá também. Se vocês quiserem que eu faça uma resenha com spoilers, qualquer oportunidade de falar desse filme eu vou adorar. Muito obrigada por assistir, semana que vem vai ter outro vídeo no canal e nos vemos lá.